teu poder tocar o meu ser, fluir em mim. Põe a mão sobre o teu coração e fala isso. Vem, força, com teu poder tocar o meu ser, fluir em mim. Tem uma música muito antiga, a gente cantava muito na renovação. A música diz assim: hoje o mundo oferece caminhos demais. E eu quero começar com esta canção. O mundo oferece caminhos demais. Qual o caminho que você quer escolher? O caminho da facilidade? Este caminho não é o do céu. Mas sabe qual é o caminho do céu? O das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. Bem-aventurado aquele que é perseguido. Bem-aventurados misericordiosos, este encontrará misericórdia. Esta palavra da bem-aventurança deveria ser uma palavra que tivesse dentro de nós todos os dias, para a gente entender que é bem-aventurado mesmo aqueles que passam por um caminho difícil. É interessante que a gente lê tanta Bíblia, mas a gente não quer se apropriar de alguns textos da Bíblia, como Eclesiástico 2, como Mateus capítulo 5. Nós não queremos ser o povo da experiência da cruz. Nós queremos a glorificação, mas não queremos a crucificação. E não existe isso. No caminho de Deus não existe Páscoa se não tiver uma quaresma antes, se não tiver o caminho de cruz antes, se não tiver morte antes. Então a gente vai criando na nossa vida uma ilusão, uma fé light. A gente quer o milagre, mas a gente não quer o sacrifício de parar para rezar. A gente não tem tempo para buscar o Senhor, mas nós temos tempo para fazer tantas coisas. Mas não temos tempo para buscar a missa, não temos tempo para nada. E quem não tem tempo para o Senhor vive perdendo tempo. E se a gente olhar até agora, quanto foi o tempo desperdiçado da nossa vida? Se a gente olhar, diz os santos que cada Ave Maria que a gente reza se transforma numa moeda de ouro, e com esta você vai comprar o teu céu. Quantas moedas de ouro você tem acumulado? Quem reza 200 Ave Maria por dia, 1000, que nem a Luciana, já pensou quantas moedinhas de ouro dá para comprar o teu espaço, mais o espaço de tantas pessoas, né? Vamos cantar isso? Hoje o mundo oferece, vocês sabem cantar? Caminhos demais. Uma música que a gente cantava assim, muito, lá no comecinho da renovação. Quem é lá do começo vai lembrar dessa canção. Olha para o teu irmão e cante isso. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Fala pro teu irmão isso. Você ri, nem sempre é feliz. É feliz. O mundo já nunca. Sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la.
Faz assim pro irmão. Deixe lá. Hoje seus passos. Hoje teus passos se perdem na estrada. Nem sempre. Quase nunca você tem chegado ao que fazer. O que fazer? Agora fala pra ele o que ele tem que fazer. Entregue. Entregue. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Mais uma vez. Os passos se perde na estrada. Nem sempre, quase nunca você tem chegado ao fala pro irmão. O que fazer? Eu não sei. Diga pra ele. Entrega. Entrega seu caminho a Deus. Entrega seu caminho a Deus. Agora erga teus braços. É fácil entregar o caminho para Deus? É fácil confiar nesse Deus? A hora que verdadeiramente a cruz nos visita, a gente não consegue. Parece que é uma coisa difícil demais. E só a graça de Deus nesta hora. É a graça de Deus que faz a gente ofertar o caminho para Deus. Eu tenho uma afilhada, Ana Clara, uma menina muito linda, que é filha também de um casal que é afilhado meu. Eu sou madrinha de casamento dos pais, madrinha de batismo dos filhos, sou madrinha da família inteira. Família inteira são meus afilhados. E sabe, esta menina, ela não gostava de missa por nada. Sabe quando a mãe sofre? Gente, como os pais sofrem por um filho que não quer saber de Deus. É uma chaga no coração da mãe. De rezar, e essa pessoa não conseguir voltar a vida dela para Deus. Uma família inteira de Deus. A mãe toca, canta maravilhosamente bem. E aí, como ela é muito obediente ao que eu falo, ela estava namorando um rapaz há muito tempo, namoro santo, graças a Deus. Ela tem muitos princípios dentro dela, cristão. Mas missa, rezar, ela chegava, muitas vezes vou conversar com ela, ela dizia assim para mim: ah, é muito chato missa, eu não gosto. É muito chato, madrinha, não dá. Mas daí chegou um dia, eu não posso, eu como madrinha eu sou exigente. Meus afilhados já sabem, eu não admito perdê-los para Deus nem para o céu. Então eu disse para ela, falei assim: eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um presente, você não pode dizer não. Hoje, no Paraná, pelo menos, Mato Grosso, cresceu muito os acampamentos, que são 5 dias de retiro, num sítio, no meio do mato. E tem crescido cada vez mais. Aqui em São Paulo tem Assis, tem Presidente Prudente. Vocês viram o Dungo, o Astro, na Canção Nova. Agora, a gente estava fazendo o primeiro retiro para os campistas do Brasil, que é esse tipo de pessoas que já fez o acampamento. Eu disse, eu não posso dar um retiro para ela assim, de ficar sentadinho, porque jovem não vai ter paciência. Então já pensei, o retiro do acampamento, ele é muito bom, porque é muitos desafios que jovem gosta de fazer. Então eu vou dar de presente para ela esse retiro, ela não vai poder dizer não. Eu cheguei para ela e disse: senhora, olha, eu vou te dar
um presente, mas você não pode dizer não. E ela disse assim: tá bom, eu sou obediente. Você vai fazer um acampamento. Você não vai precisar pagar nada. É um presente, porque eu ganhei do rapaz que estava organizando. Você vai me dar de presente, porque eu não tenho como pagar. Então você me dá de presente para me dar um presente para uma afilhada. É tudo assim, combinado no espírito, né? E aí deu tudo certo. Daí ela, né, comovida, pensando que eu estava pagando um retiro caro, né, porque os acampamentos são caros, foi fazer. Não queria, relutou até o último minuto, inventou um monte de onda, um monte de coisa, mas eu fui firme, não desisti. Ela foi fazer o acampamento. Chegou lá no acampamento, mesmo assim, fazendo acampamento, ela me contando depois, ela me chamou para me contar isso. Ela falou assim: ó, mesmo assim eu continuei não gostando de missa. Madrinha, muito chato missa, muito chato. Mas antes dela ir para o acampamento, ela pediu para a mãe dela um terço igual esse que eu tinha dado para a mãe dela. É um terço que só tem nos Estados Unidos. E esse terço é um terço contra o aborto. Então, dentro de cada dezena tem um feto de um bebê. E ela pediu para a mãe dela que ela queria levar esse terço com ela, porque o terço é diferente, né? Jovem gosta de coisa diferente. E ela pegou o terço e foi. E no momento do acampamento tem um momento de Nossa Senhora. E este lugar, esse dia estava muito frio. Ela segurou esse terço. E após aquele momento, ela não tinha força de sair diante da imagem da Nossa Senhora. E ela disse que olhava para Nossa Senhora, e ela olhava para o terço queimava na mão dela. Queimava. Ela não sentia um pingo de frio. Ela ficou ali muito tempo. Daí chegou alguém e falou assim: você tem que sair, você tem que dormir. Mas por ela passava a noite inteira ali. E qual não foi a alegria dela no dia seguinte de ir para a missa? E a mente dela se abriu. Pela primeira vez, ela conseguiu prestar atenção nas palavras do padre, que entrou na vida dela. E a partir daquele momento, ela descobriu o tesouro que é a missa. A beleza da gente poder comungar Jesus, a liturgia. E esta menina voltou para casa, outra menina. Agora ela ama a missa, o valor da missa. É outra menina totalmente nova. Então quero dizer para você, os sinais, diz a palavra de Deus, acompanharão aqueles que crêem. Às vezes um terço, o que é um terço? Mas foi um terço que ela segurou. Eu não tenho dúvida que quem segurou nas mãos dela foi Nossa Senhora, que fez ela enxergar o valor da missa, o valor da Eucaristia, que é o maior valor da vida. Se uma pessoa quer ter vida, uma vida orante diariamente, todos os dias, ela precisa saber: a missa é a oração maior da vida de um cristão. Você pode rezar 24 horas ajoelhado em jejum, que não equivale por 20 minutos de missa. E você tem que tirar da tua cabeça: eu vou nessa missa porque é missa de cura e libertação. Toda missa é de cura e libertação. Toda missa é de milagre. Toda missa é o sacrifício máximo de Cristo. Ele de novo, Ele faz a gente viver o Getsemane, faz a gente viver o Calvário, faz a gente viver a Páscoa. Portanto, a Eucaristia é o nosso mais precioso bem na terra. Se uma pessoa comungar Jesus todos os dias, ela vai estar comungando do céu. Ela vai estar comungando da eternidade. Ela vai estar comungando do remédio por excelência. Este remédio tem poder de curar um câncer maligno.
Este remédio tem poder de curar raiva. Este remédio tem poder de curar mágoa. Esse remédio tem poder de libertar a gente da tibieza, porque a Eucaristia é o sol. E quando o sol entra na nossa vida, ele dissipa as trevas, a escuridão que nos atormenta dia e noite. Por isso, uma pessoa que vai à missa uma vez por semana é pouco. Ele passa apenas a ser um discípulo ordinário. Sabe qual é o discípulo ordinário? Aquele que obedece às leis. Mas o extraordinário é aquele que vai além da lei. O extraordinário é aquele que canta aquela música do Valmir Alencar: eu encontrei o amor perfeito, o tesouro da minha vida. Este remédio tem poder de curar a tua dor da saudade? Tem. É o único remédio que faz você curar da dor da saudade. Eu digo, tem tanta gente iludida quando alguém matou um ente querido teu, ou quando alguém morreu na tua família. Tem gente que vai direto para o espiritismo, lê horóscopo. Eu vejo um monte de gente dentro da igreja assim. Brechas que a gente dá para Satanás reinar. Não é a palavra de Deus que diz, Deuteronômio 18, que ele não admite tais práticas do ocultismo na nossa vida. É o próprio Jesus que fala lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que nós precisamos ter uma vida iluminada pela palavra. A palavra é a única coisa que nós precisamos ouvir e obedecer. É o único meio para chegar ao céu. A palavra não erra. Eu não tenho nem que ficar discutindo, mas será que a irmã está errada? Não. Se eu sou católico, apostólico, romano, eu preciso obedecer à palavra de Deus. Por que muitas vezes a pessoa vem para o grupo de oração, vem rezar e as coisas não andam? Por quê? Ela vem para o grupo de oração, ela reza bonito aqui, mas amanhã ela está lá na benzedeira, ela está lá fazendo trabalho na esquina, com galinha preta, com uma garrafa de pinga, não sei mais o que. Gente, pare com isso. Acreditar nessas coisas. Se Jesus, que toda vez está vivo aqui neste altar, não mudar o rumo da tua história, da tua empresa, muito menos essas coisas aradas que existem por aí. Então a gente vai abrindo brecha dentro de nós para o mal entrar, e depois a gente não entende por que a gente perde todos os bens materiais. A gente não entende porque uma doença atravessa no nosso caminho. A gente não entende por causa das brechas que a gente dá. A palavra de Apocalipse diz: ou seja frio, ou seja quente. Os mornos Deus vomita. Dizia um bispo: quando você verdadeiramente fica no meio, você já se decidiu pelo lado que não é de Jesus. Quando você vai na igreja, mas vai também em outros lugares, você já se decidiu a não ser aquilo que Deus quer que você seja. Portanto, cuidado. Viver uma vida com Deus é uma vida também de radicalidade. Nossa, mas tem que ser radical para caminhar com Deus? Tem. Nós não podemos brincar. Sabe que radicalidade vem de raiz. Eu tenho raiz em um Deus que morreu por mim, raiz desta igreja, e eu professo um credo na minha vida. Isso é radicalidade. Eu tenho que ser radical, sim. Eu tenho que ser um homem ou uma mulher determinado, se eu quero viver uma vida de paz. Quando eu digo para uma pessoa: renuncia ao cigarro, eu não fumo. Ela renunciar ao cigarro não vai fazer bem nenhum para mim, ela vai fazer para ela mesma. Ontem mesmo peguei a chupetinha de uma criança, que eu amo pegar chupeta de criança. É o primeiro vício que o pai desenvolve no filho. Já é comprovado na psicologia
é o vício da chupeta. É o primeiro vício que ele desenvolve. Engana a criança para ela se acalmar. A gente já precisa criar uma disciplina desde pequena criança, de superação. Mas é fácil quando a criança começa a chorar, a gente não ouve o choro dela. A gente tem que aprender a ouvir o choro da criança. É mais fácil pôr a chupeta, para de chorar e a gente fica em paz, né? É assim. Depois a gente não entende lá na frente tantos problemas que vêm. Então já tira a chupeta porque é para superar. Já que está chupando chupeta, então agora você vai aprender a superar o teu primeiro vício. Se você supera o teu primeiro vício, pronto. Eu me lembro de um menininho lá de Minas, o Ruiter. Eu aproveitei que a mãe dele foi comprar uns peixes. Ele ficou no carro sozinho comigo. Eu falei assim, ó, você vai dar a tua chupeta para Nossa Senhora agora. Aí, eu sempre falo isso, é para Nossa Senhora. Todos os meus sobrinhos foi assim. É para Nossa Senhora que você vai dar chupeta. E depois que dá para Nossa Senhora, meu filho, não tem como pegar de volta. Aí ele chegou, ele olhou para mim, eu peguei e falei, pode me dar. Aí ele abriu a boca a chorar, chorou um monte. Eu falei assim, que bom, que você vai crescer um homem que sabe chorar. Comecei a valorizar o choro dele. Falei, teu choro é lindo demais. Olha tuas lágrimas caindo. Maravilha isso. Você quer ver uma criança parar de chorar, é só você elogiar o choro dela. Chorar fortifica o pulmão. É maravilhoso. Pode chorar, chore mais alto. Joga para fora toda a tua dor. É isso mesmo, a renúncia tem que causar dor. Aí, fomos embora, eu olhei para a mãe e falei assim, agora você vai manter a graça. Quando ele pedir a chupeta, você vai dizer que está com Nossa Senhora. E nada de ficar com dó, porque a mãe é cheia de coisa, né? Ai, que dó do meu filho. E vai lá, em vez de ajudar o filho, forjar o filho, a já vencer as dificuldades desde pequeno, mas a mãe isenta o sofrimento do filho. E depois ele cresce, não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a perda. A primeira namorada que termina, ele quer se matar, ou ela quer se matar. Então a gente precisa criar mais, sabe? A gente precisa criar mais alicerce na vida dos nossos filhos. Então, eu disse para ela, o máximo que vai acontecer, ele vai chorar uma noite inteira. Mas, né? Vocês ficar uma noite inteira, o que é uma noite inteira acordado? Melhor do que passar a vida inteira chorando depois, porque o filho caiu no vício da droga, disso, daquilo. Daí ela disse assim para mim, que ele acordou de noite, de madrugada, e acordou querendo a chupeta. Porque ela falou assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir ser firme. Eu falei, você vai ser firme, porque o Espírito Santo de firmeza habita dentro de você. Você não tem que dizer será. Não, eu sou firme. Afinal, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma raiz pentecostal dentro de mim, de atitude, de decisão. Sou eu que decido. A decisão, o poder de decisão está dentro de mim. Eu decido. E daí então, ela disse que ele acordou. Daí ela ainda falou assim, olha, pode ser que eu consiga, mas minha mãe não vai conseguir também. Eu vou falar para ela que ela também não pode estragar o neto dela. Aí disse que acordou de noite e falou assim, eu quero minha chupeta, cadê minha chupeta? Aí ela falou assim, tá com Nossa Senhora. Morrendo de dor, tá com Nossa Senhora. Quando ela falou assim, tá com Nossa Senhora, ele virou, dormiu de novo, nunca mais pediu chupeta. E hoje ele já cresceu, já tá grande. Daí eu falo para ele, Ruiter, cadê a tua chupeta? Tá com Nossa Senhora. Tá com Nossa Senhora. Quando a gente diz que tá com Nossa Senhora, eu digo para você, acalma. Eles entendem, eles conseguem fazer a transcendência que está com alguém muito especial. Nossa Senhora é uma mulher especial. Se está com ela, está em boas mãos. Por isso,
Eu quero convidar vocês a pegar uma palavra comigo. Palavra de Jó. Se tem um livro que a gente precisava ler na vida, é o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que nos ensina muito como levar uma vida diferente. Jó. Acharam? Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 13. Jó capítulo 1, versículo 13. Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam à mesa e bebia vinho em casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas, também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora. Depois de passarem a fio da espada os escravos, só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois caiu prostrado por terra. Disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar isso? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. E o Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notastes o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. É um homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus. Mais uma vez: íntegro, reto, temente a Deus, e se mantém longe do mal. Ele persevera sempre em sua integridade, e foi em vão que incitastes a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida, mas estando a tua mão a tocar-lhes nos ossos e na carne, juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhes apenas a vida. Satanás se retirou da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna. Desde a
planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar e assentou-se sobre o monte de cinzas. Sua mulher disse-lhe: persistes ainda em tua integridade? Respondeu-lhe ele: como uma insensata, se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. 3 amigos de Jó, Elifaz, de Temar, Baldade, de Suaz e Sofar, de Naamate, souberam de todo o mal que lhe tinha sucedido. Viera também um de sua terra e combinaram ir juntos, exprimir sua simpatia e suas consolações. Quando o avistaram de longe, não reconheceram. Puseram-se então a chorar, rasgaram as vestes e lançaram para o céu a poeira que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma palavra. Tão grande era a dor que vinham mergulhado. Palavra do Senhor. Quero ler uma coisa para vocês. Palavra de São Luís Maria Monforte. Não recues diante do martelo que te fere. Não tire os olhos do cinzol que te corta e da mão que te molda. O habilidoso e amoroso arquiteto pode querer fazer de ti uma das pedras principais da sua obra eterna e das mais belas estátuas do seu reino. Então, deixa que ele haja. Ele te ama. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem experiência. Todos os teus golpes são habilidosos, preciosos e amorosos. Ele nunca erra. Ele nunca erra, a não ser que tu o faças errar com a sua impaciência. Mas não conhecemos ainda a nossa própria fé. Quando professamos, humanos dão provas que querem descobrir o que nós sabemos. Deus sabe de tudo, mas nos testa para que possamos descobrir coisas que não sabemos sobre nós mesmos. Os testes nos colocam em confronto com a nossa própria fraqueza e nos dão uma percepção melhor de como precisamos mais da força de Deus. É por isso que mesmo os tempos ruins são coisas boas. Na verdade, podemos dizer que especialmente os tempos ruins são coisas boas. É do momento mais difícil que vamos ter as mais belas colheitas. A verdade é que Deus não castiga com tempos ruins. Ele nos educa com tempos ruins. Há uma grande diferença. A maneira como Deus castiga as pessoas é deixá-las terem tudo o que querem. Romanos 1, do 18 a 28. Se você vê alguém mau, que parece estar tendo sucesso, provavelmente é alguém que está afastado de Deus, que não vai conseguir trazê-lo de volta. Não lhe resta alternativa, a não ser seguir este agradável caminho que leva direto para o inferno. Mateus 7, versículo 13. Então, aí está a sua resposta. Para que os maldosos comumente prosperam, enquanto os virtuosos sofrem. É porque Deus ama os virtuosos. Deus ama
virtuosos o suficiente para educá-los, sabendo que a correção pode trazê-los de volta para Ele quando se afastam. A correção pode ser e pode parecer dura, mas isso por conta da interferência de nosso ponto de vista humano. Como cristãos, temos que nos acostumar a pensar as coisas a longo prazo, que é um ponto de vista cristão. Diz Santo Inácio de Loyola, diz o seguinte: se Deus permita que sofras muito, é sinal de que tem grandes planos para ti e que certamente pretende te tornar um santo. O sofrimento amadurece, o sofrimento purifica, o sofrimento faz a gente ver o céu mais de perto. Se realmente acreditamos no que dizemos acreditar, então a vida que levamos na terra é só uma pequena parte de toda a história. Não importa quão dolorosa seja o que nos acontecer aqui, precisamos disso para manter o paraíso em mente. Se fizermos isso, vamos perceber que nossos piores pesadelos são só as inconveniências temporárias, até mesmo a morte, até mesmo o pior tipo de morte. Não é o fim da história. As coisas que mais tememos estão entre nós e o paraíso, mas sabemos que podemos suportá-las e chegar ao outro lado. Mas isso não nos faz parar de sofrer, não faz os tempos difíceis deixar de ser difíceis. E aqui está um pequeno segredo que talvez você não tenha aprendido na catequese. Quando os tempos ficam difíceis, às vezes até os santos reclamam. Portanto, quando nós temos que atravessar um caminho como de Jó, o homem era íntegro, o homem era próximo de Deus, e ele era o que mais? Reto. Às vezes você questiona, mas por que tenho que sofrer tanto, Senhor? Deus não me ama. Parece que tudo que é ruim acontece nesta família. Mas a via de santidade dos santos é uma via de porta muito estreita. Deus te ama tanto que este sofrimento de hoje, esse sofrimento de hoje brilha como a luz da lua. Mas ele um dia vai resultar numa luz do sol que brilha como o sol do meio-dia. Eu quero dizer para você que este sofrimento é nada diante de um paraíso que te espera. Saber sofrer as demoras de Deus, saber esperar o tempo de Deus na oração. Senhor, eu ainda não alcancei o meu milagre. Talvez os meus olhos nem vai contemplar na terra este milagre, mas do céu eu irei olhar um dia para a terra e ver: o meu milagre chegou, o meu milagre aconteceu, porque eu não desisti. Eu não desisti do meu filho que estava nas drogas, eu não desisti do meu marido que me traiu, eu não desisti de jeito nenhum na hora que estava naquela doença, num leito, sofrendo de você, Jesus. Eu não desisti do meu caminho salvífico, eu permaneci de pé como a Virgem Maria diante da cruz. O grande problema nosso é lamuriar demais. A gente
cria dentro de nós um mundo de trevas, porque a gente não quer a luz. Quando eu estou num tempo muito de provação, difícil da minha vida, é o dia que eu sinto que eu tenho que rezar mais. Nesse dia eu tenho que rezar 2 rosários, eu tenho que ir em 2 missas. Quem que me dá força para vencer e enxergar diferente é Deus. Por isso, neste momento de dor, de cruz, verdadeiramente Jó, ele vai fazer uma experiência de ter como opção única o Senhor. A mulher abandona, os filhos abandona, os amigos que aparecem dele são tudo amigo falso, que fica intrigando para ele desistir deste Deus. E na hora que a gente está na maior dificuldade, que a gente mais precisa de alguém rezando, falando coisas boas para a gente, o que acontece? Uma mulher que se separa, o marido traiu. Você é jovem, vai lá, Andréia, trai também, mostra para ele que você tem vida pulsante dentro de você, mostra para esse marido que você é bonita. E a brecha da traição é uma brecha de maldição. As pessoas arrumam outros como uma solução imediata do problema, não vai resolver nada. Pecado nunca vai resolver problema de ninguém. Mas a renúncia, a luta, isso é santidade. Traiu, volta o teu olhar para o Senhor e agora seja firme no teu propósito diante de Deus. É esse o caminho dos santos. Não significa que eu não vou errar, eu não vou cair no pecado. Significa que eu tenho um Deus cheio de misericórdia, através do sacerdote que me olha nos olhos, cheio de amor, e que no momento que eu tomo a decisão do arrependimento, da confissão, esse padre olha nos meus olhos e diz: está absorvido todo o teu pecado no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai em paz. Pronto. Olha que Deus maravilhoso, cheio de misericórdia. Mas Jó precisava passar pelo caminho da cruz. Jó é esse homem que era perto de Deus, mas a própria palavra no final, no último capítulo de Jó, vai dizer: antes eu ouvi falar de ti, Senhor, mas agora eu experimentei verdadeiramente quem és tu. Pode até olhar para você ver. Último capítulo de Jó. Antes, até tem uma música, né? Uma música que fala: antes eu ouvi falar de ti, mas agora eu sei quem és tu. Jó. Então, capítulo 42, último capítulo. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: sei que podes tudo, e que nada te é impossível. Quem é este que obscurece assim a providência, com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. Precisei passar pelo caminho mais árduo para poder ter a maior experiência de quem é o meu Deus, o meu Senhor. E agora Jó recebe tudo de novo. Vocês vão olhar o último capítulo. Jó recebe as riquezas, Jó recebe mais 10 filhos, Jó recebe a esposa, Jó recebe tudo aquilo que foi tirado. Deus devolve por causa da perseverança de Jó. Por isso, o caminho mais forte para a gente vencer a tribulação se chama Eucaristia. Santa Margarida Maria Lacoque, a predileta do Sagrado Coração, em uma quinta-feira santa, chegou a ficar 14 horas seguidas prostrada em adoração.
Santa Francisca Xavier Cabrini, em uma festa do Sagrado Coração, ficou em adoração 12 horas contínuas. São Francisco Sales, após uma visita à Catedral de Milão, teve que ouvir alguém dizer: viu Vossa Excelência? Que profusão de mármores. A pessoa dizendo: que igreja linda, grandiosidade de linhas. E olha a resposta do santo: que quereis que eu vos diga? A presença de Jesus no sacrário absorveu de tal modo o meu espírito, que desapareceu diante dos meus olhos toda a beleza da arte desta igreja. Santa Teresa d'Ávila ensinava: devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como santos no céu, diante da essência divina. Eucaristia é Jesus amor. Eucaristia é vida. Quem adora se faz um com Jesus. Hóstia que intercede junto ao Pai pela salvação de cada irmão. Em Fátima, o anjo em pessoa ensinou às 3 crianças a belíssima oração da Eucaristia reparadora. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários do mundo, em reparação pelos pecados com os quais Ele próprio é ofendido, pelos méritos infinitos do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Eu vos peço a conversão dos pecadores. A adoração eucarística é o êxtase do amor divino, é a ação salvífica mais poderosa no apostolado pela salvação das almas. Padre Pio ficava, após suas confissões, dia e noite diante do sacrário, recitando o Santo Terço, e dizia para os filhos: querem achar-me? Vinde perto do sacrário. A irmã Maria de Jesus crucificado, que está aqui, esta relíquia, ela dizia para suas irmãs: querem me encontrar? Comungue. Jesus mostra a Marta em Lucas 10, versículo 41, que Maria escolheu a melhor parte, a adoração humilde e amorosa. Só Jesus é tudo, dizia Santa Teresinha, o resto nada é. Uma boa hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento produz maior bem que todas as igrejas de mármore que possamos visitar e todos os túmulos que possamos venerar, dizia São Pedro Julião. 1000 anos passados em meio à glória dos homens não compensa uma só hora de colóquio com Jesus sacramentado. Eu quero dizer para vocês que Jesus está muito abandonado no sacrário. A gente às vezes vai para o trabalho, passa na frente da igreja e não é capaz de, pelo menos, fazer uma reverência, de dizer: oi Jesus, me abençoa. Oi Jesus, eu te amo. A gente chega na igreja e às vezes a gente nem dá atenção ao sacrário que fica ali. A gente não vai conversar com Jesus. Jesus tem ficado abandonado nas nossas capelas, nas nossas igrejas, não só pelos leigos, por nós religiosas também, pelos padres também. Jesus sente falta da nossa amizade, da nossa presença. Eu digo para vocês, ficar na presença de Jesus sacramentado é o lugar mais seguro do mundo. Não tem lugar para te trazer mais paz do que o sacrário, e nunca vai existir. Talvez você possa olhar para mim e falar: mas irmã, você é religiosa, é mais fácil você adorar o Senhor. Claro, eu tenho uma casa, meu quarto é do lado da capela, graças a Deus, do lado de Jesus. Mas eu digo para você, quando eu vim para a Copiosa Redenção, eu vim para a Copiosa Redenção não para aprender a adorar Jesus aqui dentro.
Eu já adorava Jesus lá fora. Eu tinha tanta saudade de Jesus na Eucaristia, tanta saudade deste amigo, que muitos dias, não foram poucos, eu ia para a igreja, estava fechado, eu tocava no lado de fora, eu me ajoelhava, eu ficava ali, do lado de fora da igreja, falando com Jesus, de saudade do meu rei. Eu digo para vocês, gente, a missa para mim não tem igual. Tinha dia que eu chegava aí em 3 missas no dia, de tanta sede da Eucaristia, de tanta saudade de Jesus da Eucaristia, porque Jesus na minha alma, Ele me dá tudo que eu preciso de melhor, principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida. Quem me sustenta, quem que dá verdadeiramente aquilo que eu preciso, de palavra, de motivação, de esperança, de colo, de carinho, de abraço, de beijo, é Jesus. Às vezes a gente perde muito tempo gastando, porque fulano não deu bom dia, porque não me ama. Vai ao encontro daquele que te ama por excelência. Você tem uma raiz. Eu quero dizer para você que você não tem motivo de pensar que ninguém te ama. Jesus te ama. Que pessoa mais valiosa para te amar do que Jesus? Agora é você que escolhe. O amor do ser humano é limitado, mas o amor de Deus é eterno. Talvez hoje, por alguma razão, teu irmão que sempre diz que te ama, hoje ele está mal. Ele não consegue nem dizer para ele mesmo que ele ama. Mas quem pode me amar de forma perfeita? É Jesus. E quando a gente comunga Jesus, também cura toda a carência. Se o amor por excelência entrou dentro do meu ser, e se o meu irmão, a minha irmã disser bom dia no meu trabalho, tá ótimo, mas se não disser, Jesus já está dentro de mim. Eu não posso perder um dia de alegria porque meu irmão não disse bom dia. Então mostra que eu tenho uma raiz dentro de mim que precisa de muita cura interior. Se eu dependo do outro estar sorrindo para mim, para eu sorrir, então mostra que eu preciso de muita cura interior, libertação. Mas se o irmão está mal, eu vou respeitar, eu vou dar tempo para ele. Eu não posso também ser uma pessoa incapaz de entender também que naquele dia aquele irmão precisa da minha ajuda. Se ele não está bem e eu estou bem, eu vou oferecer um pouco daquilo que eu tenho de bom para ele. Talvez no silêncio da minha alma eu possa rezar por ele. A respeito das nossas raízes, cada um de nós tem uma raiz na vida, porque a gente tem uma descendência. E muitas vezes a nossa descendência está machucada, está ferida. Não é normal numa família 5 moças e nenhuma se casar. Vocês acham que isso é certo? O pior é que não se casa, não se torna religiosa, não se torna nada, e fica uma ferindo a outra. Então é uma chaga para ser cuidada, sim. Não é normal numa família todo mundo casa e se separa. Existe uma força ali, talvez que precisa de libertação, que precisa de cuidado. A gente precisa aprender a amar mais e julgar menos. A gente sempre faz o contrário, porque a gente experimentou um pouquinho de Deus. Todo mundo tem que ser como eu sou. Então eu chego hoje com meu terço na mão, todo mundo já tem que rezar 4 terços como eu. Não é assim. Eu sou o Evangelho, o testemunho, que vou dar acesso para os outros ler o que a minha vida de oração está fazendo em mim. A minha vida de oração está me fazendo melhor.
Então aqueles que estão perto de mim vão querer chegar aonde eu cheguei, porque está vendo em mim mudança. Agora uma mulher que vem para a missa todo dia, chega em casa depois da missa, briga com todo mundo, xinga todo mundo, você acha que ela vai converter alguém dentro daquela casa? Nunca. Ué, se rezar é tão ruim assim, deixa a pessoa tão irritada e brava, para que eu vou nesta missa? Mas se você voltar da missa cantando, fazendo o suco que teu marido gosta, né? Vai lá, não gosta de ver jogo, mas vai sentar do ladinho dele, vai torcer junto com ele, não entende nada, só dá bola correndo, mas tem problema. A presença é maior, a graça da presença é maior. Quando você fizer isso, ele vai falar assim: meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? As pessoas se assustam, né? Porque a gente não está acostumado a fazer o bem. E daí o que vai acontecer? De tanto você sentar no sofá para ver o jogo que ele gosta, ele vai começar a querer ir na missa que você gosta. É assim que funciona. O filho limpou a casa, em vez de você pegar e valorizar que ele limpou, mesmo que foi tudo sujo, ficou tudo mal feito, mas usa da sabedoria divina. Diga para ele: filho, muito obrigado, porque olha, maravilhoso você ter limpado a casa hoje. Na próxima vez ele vai caprichar tanto que você não tem noção. Mas se você for lá xingar ele: esse jeito de limpar a casa, não sabe nem limpar uma casa, olha, o que você aprendeu na vida, menino, menina? Ele nunca mais vai limpar. Já que eu não sei fazer mesmo, tá, é melhor não fazer. A gente tem que usar do quê? De sabedoria. Eu lembro do meu irmão que saía todo dia. Meu pai, minha mãe não deu conta do meu irmão. Meu irmão era terrível. Pensa no menino que dava trabalho. Quebrava o vidro da escola. Todo dia meu pai era chamado na escola, ou minha mãe. Batia no outro menino, brigava. Muitas vezes ele pegou a faca para jogar em mim, na minha irmã. Sabe aquele menino? Olha, Espírito Santo não tinha nele, tinha outra coisa, porque não era possível. Aí um dia, meu pai falou assim, ligou para mim, morava em Maringá, meu pai no Mato Grosso. Falou: filha, eu não sei mais o que fazer com este menino. A gente já fez de tudo. Eu falei: manda para mim. Manda ele para mim, que eu vou dar jeito nele. Mandou meu irmão para mim. Meu irmão chegou, a primeira coisa, né? Saí toda noite. E não queria nem saber de ficar dentro de casa, de rezar muito menos. Eu falei assim: Espírito Santo, me dê sabedoria. Eu vou esperar meu irmão chegar às 5 horas da manhã, mas eu tenho que esperar com um sorriso no rosto. Ele tem que sentir que eu esperei por ele com alegria, não com raiva. Meu irmão chegava, a primeira coisa que eu falava para ele: como foi tua noite? Sorrindo, morrendo de vontade de dar uma surra nele, mas não dava. Daí ele: ô mana, foi bom. Eu falei: ai, que bom, então agora você vai dormir, vai descansar, né? Este amor, esse pequeno gesto de amor foi moldando o meu irmão. Outro dia ele começou a chegar mais cedo, depois foi chegando mais cedo. Chegou um dia, ele ouvia muita música que eu não gostava. Ele colocava aquelas músicas de rock horrível. Eu queria rezar aquelas músicas me atormentando. Eu lembrava de Santa Teresinha, porque quando Santa Teresinha ia rezar, tinha uma freira bendita que ficava batendo na carteira para provocar ela, para tirar ela da serenidade. Daí ela falava assim: Espírito Santo, me dê a graça de não escutar esse barulho, de amar esta irmã que está fazendo isso. Direciona agora a minha oração para o Senhor, que eu esqueça desse barulho. E ela conseguia amar a irmã. Aí eu falava isso para Deus. Mas um dia Deus falou assim para mim: já que ele gosta tanto de música animada, compra uma música de Jesus, dessas bem pauleira mesmo, de rock que ele gosta.
Tem, né? Tem muitas. E aí, dá para ele de presente, ele vai se sentir muito honrado por ganhar um presente teu. Aí eu dei para ele. Falei, olha, eu senti que eu tinha que te dar esse presente. Todo dia eu chegava em casa, na hora que eu ia rezar, ele punha aquele de Jesus, já era melhor, né? Foi assim que meu irmão mudou. E quem conhece meu irmão hoje, vai ver. É o menino mais carinhoso que nós temos de todos os irmãos. Aquele que beija, aquele que abraça, aquele que fica, aquele que está preocupado com todo mundo. Mas o que mudou ele foi o amor. O amor, gente, é a arma que o demônio não sabe fazer. Guerra, diz João Paulo II, gera guerra. Mas o amor gera cura, o amor gera paz, o abraço. A gente não se abraça mais dentro de casa, dentro das famílias. Pode ver, a gente vive como bicho. Aliás, nem bicho vive assim. Os bichinhos são mais carinhosos do que muitos de nós. Mas a gente acorda de manhã, não sabe falar um bom dia, não sabe dar um beijo, não sabe dar um abraço, não sabe preparar um café para o outro, não sabe tirar a mesa para o outro, não sabe nada. E depois a gente quer que a nossa família cresça curado. As maiores raízes que eu encontro de falta, verdadeiramente, que falta cura interior, é curado no dia a dia, no cotidiano. As pessoas, elas vivem frustradas porque o marido não elogia mais. Marido, mulher gosta de flores. Qual mulher que não gosta de ganhar uma flor? Ainda mais numa segunda-feira, que não é nem aniversário dela, você manda uma rosa para ela dizendo, te amo, pronto, curou a tua mulher. O dia inteiro ela vai passar sorrindo. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Portanto, é barato. E o jeito de amar é sempre muito gratuito. Custa chegar e dar um abraço? Olha que gostoso. Quem que não gosta de abraçar? Só que quem já precisa de cura interior. Quem não gosta de abraçar é porque precisa de cura interior. Todos nós nascemos para o abraço. Foi graça que Deus deixou. Por isso, uma pessoa curada, eu aprendi no meu curso de direção espiritual de pós-graduação, deve dar pelo menos 12 abraços por dia. Quantos que você já deu hoje? 12 abraços por dia. E custa abraçar? O abraço é a extensão dos braços de Deus da cruz. Quando você abraça uma pessoa, você abraçou, beijou, você está abraçando também a dor dela, a alegria dela, a dificuldade dela. E nesse dia ela vai se sentir acolhida por Deus. Olhar para uma pessoa nos olhos dela, porque hoje nós temos uma geração de gente que logo vai ter problema sério de coluna, que é uma geração dos encurvados por causa do celular. É ou não é? A gente não tem tempo nem para comer. A gente está comendo, não olha nem para a comida, nem o que come. A gente está olhando para o celular o tempo todo. Geração de gente doente. A gente precisa de novo voltar a olhar nos olhos das pessoas, porque isso é cura interior. Conversar com a minha irmã, vou conversar com a Eusélia, olhando nos olhos dela, olhando, quando eu olho para os olhos, porque os olhos é o espelho da alma, eu estou olhando para dentro dela, eu consigo traduzir o que está dentro dela, tanto de tristeza como de alegria. Eu consigo celebrar com ela o momento de alegria. Às vezes a gente tem uma coisa tão boa para contar e não tem quem que acolhe a nossa alegria. E diz o padre Fábio de Mello que a gente conhece os verdadeiros amigos. Não é quando a gente está sofrendo. Sofrendo todo mundo se compadece. Mas é quando a gente quer celebrar a alegria. Porque infelizmente as pessoas são invejosas. Elas não querem ver você sorrindo. Elas não querem ver você dando certo na vida.
E por isso aquele amigo de verdade, que é Jesus, Ele sim celebra nossas alegrias o tempo inteiro. Ele vibra. E quem te ama vibra com você. Quando você fala, olha, eu consegui a graça de um emprego, ele vibra, ele chora, ele vai para diante do sacrário e fala: obrigado, Senhor, porque eu rezei pela minha irmã para ela arrumar um emprego e ela conseguiu. Cuidar do teu irmão também é semear céu. Lá em casa mesmo, todo dia eu tenho por perseverança fazer meu suco de manhã. Meu suco, que eu não quero ficar com mal de Alzheimer, então eu já tomo suco de inhame todo dia. Nossa, irmã, tomar suco de inhame suco de inhame é bom para a memória. Suco de inhame é bom para tudo. Limpa tudo no teu organismo, é bom. Suco de inhame, gente, é uma batatinha assim, ó. Você bate com leite, bate com abacaxi, como você quiser. Mas eu tenho uma centrífuga, então põe tudo dentro. Como eu viajo muito, tenho muita dificuldade de comer todas as coisas, então eu coloco dentro dessa centrífuga inhame, cenoura, berinjela, pepino, couve, salsinha, um monte de coisa, abacaxi, laranja. Nossa Senhora, só de falar já me cansou. Mas não fica ruim. Os meninos da música que viajam comigo agora, eles acostumaram a tomar suco. Aonde a gente vai, a gente já carrega até a maquininha, porque todo mundo quer um copo desse suco. Então, lá na minha casa, as minhas irmãs, elas não fazem. É difícil, né? Catar tudo isso, fazer. Mas quando eu faço, todo mundo quer um copo. E para mim isso é prazeroso, porque de alguma forma eu estou contribuindo com a saúde das minhas irmãs. De alguma forma o servir para mim é uma atitude de amor no meu coração. Uma das coisas que eu gosto muito de cozinhar. E às vezes quando eu chego em casa eu convido o pessoal: olha, vem aqui, eu vou fazer janta para vocês hoje. Nossa, não tem alegria maior do que ver aquele povo comendo tanto. É bom demais. Agora, como é ruim quando alguém faz uma comida e ninguém consegue comer, de tão ruim que é. Sobra tudo, porque você percebe, né? Quando a coisa é ruim, fica tudo ali. Mas uma forma de amar também é cozinhar, mulher. Pelo menos uma vez por semana você tem que cozinhar para o teu filho, para o teu marido. Isso cria vínculo de céu, de eternidade. Ah, irmã, não gosto de cozinha. Nem tudo que a gente gosta a gente tem que fazer. Aliás, não pode fazer, tem que fazer. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Eu não faço só o que eu gosto, eu faço aquilo que vai melhorar a qualidade de vida na minha casa, na minha família. E eu tenho que preocupar também com o bem-estar. Agora, uma mãe que compra um monte de Coca-Cola, de refrigerante, entope o filho, já é gordinho, e dá Coca-Cola. Qual que é o resultado dessa criança no futuro? Obesidade, doença. Eu me lembro que eu atendi um jovem muito gordo. Ele tinha raiva da mãe. Eu falei: mas por que essa raiva? Porque ela podia ter colocado o limite quando eu era pequeno, mas ela me entupiu de lanche e de Coca-Cola. E agora eu estou pagando um preço. Eu não gosto de mim, porque eu sou muito gordo. Nem tudo aquilo que verdadeiramente vai deixar o teu filho sorrindo de criança vai deixar ele sorrindo no futuro. Quem que forma o teu filho para comer bem? É você. Se você educa eles a não tomar refrigerante e tomar suco desde pequeno, comer verdura, ele vai crescer assim. É você que educa, é você, mãe. Diz Provérbios 31 ou 30, uma coisa assim: você, mulher, é que cuida do bom andamento da tua casa. E uma mulher virtuosa é aquela que põe limites, é aquela que ensina o povo a viver uma vida bem aqui e agora.
Ai, não gosto de jiló, horrível. Tudo bem, não quer comer jiló, mas come pelo menos uma outra verdura amarga, porque é bom, faz bem para o organismo. Eu também não gostava de um monte de coisa. Quando eu fui para o convento, uma primeira cura que Deus fez na minha vida foi comer. Por quê? Eu fui para o convento, eu era chata para comida. Mas quem me deixou assim foi minha mãe. Porque minha mãe, por exemplo, ela nunca ensinou a gente a comer uma comida do almoço para janta. Todo dia ela fazia almoço e fazia janta. Todo dia. Todo dia na minha casa teve almoço e teve janta. Então eu cresci comendo comida muito boa. Minha mãe cozinha muito. Minha mãe e minhas irmãs são boas na cozinha. Então nunca tive dificuldade com comida assim. Mas não comi um monte de coisa. Fui morar, quando cheguei na Copial Ascensão, fui morar na favela. Na favela de Curitiba. E ali eu tinha que visitar as pessoas naquela favela. E eu encontrei cenas naquela favela que me fez experimentar muito de Deus. Uma delas, eu encontrei um menino paraplégico que olhou para mim e disse assim, chorando com lágrimas nos olhos: o meu maior sonho é tomar um banho de chuveiro. Quantas vezes a gente toma banho de chuveiro, a gente nem lembra de agradecer a Deus. E se ficar um pouquinho a água mais fria, já reclama, já briga. Mas o sonho daquele jovem era tomar um banho de chuveiro. Saí dali, na esquina, encontrei uma senhora feliz da vida, porque ela tinha comida no prato. Sabe o que ela tinha no prato? Só chuchu. Eu detestava chuchu. Depois desse dia, amei chuchu. Só chuchu. E ela olhou para mim sorrindo: irmã, você quer comer comigo? Chuchu, gente. Chuchu só tem água. Mas aquela mulher estava feliz porque ela tinha chuchu. Minhas primeiras vezes depois que eu voltei na casa da minha mãe, eu disse para minha mãe, olhou para mim e falou: o que aconteceu com você, menina? Eu comia de tudo, não tinha mais dificuldade com nada. Eu falei assim: olha, pode me dar comida esquentada, pode me dar isso, porque verdadeiramente hoje Deus me curou. Eu sou muito agradecida. Deus dá tudo para nós, mas a gente está sempre reclamando. Se tem isso, a gente reclama porque não tinha aquilo. É um pecado falar mal da comida. O alimento, deixar alimento sobrar no prato, jogar, é pecado, é roubar coisas dos pobres. Dizia um santo que se você tem uma roupa no guarda-roupa mais de 10 anos, mais de um ano que você não usa, você está roubando dos pobres. Uma mulher não precisa de 100 pares de sapato, não precisa de 10 mil calças. Cuidado, às vezes a gente peca e é uma brecha que a gente dá para o inimigo entrar na nossa vida. Bem, mas no percurso da minha missão, continuei trabalhando para o Senhor, feliz da vida. Mas tinha uma coisa ainda que eu não suportava: camarão, cheiro de camarão. Olha, de longe já me dava ânsia de vômito. E eu ia muito nas casas das famílias na Bahia. Chegava lá sempre esse bendito camarão, porque o povo gosta de camarão, né? E para eles é o prato mais, nossa, a irmã Zélia está vindo, é o prato mais nobre, né? Vamos fazer camarão. Eu quero contar isso porque eu quero dizer para você que Deus tem poder de mudar o rumo da nossa história quando a gente quer. Deus só mudou o rumo da história de Jó porque Ele aceitou com que as mãos do Senhor verdadeiramente trabalhasse as suas raízes. A nossa raiz é uma raiz que precisa de muita cura, muita libertação. Um dia eu estava rezando diante do sacrário, diante de Jesus. Eu falei para o Espírito Santo: bom, Espírito Santo, você dá tudo que a gente precisa para nos fazer santo. Então, a partir de hoje eu quero que você me dê a graça de ter prazer em comer camarão. E que o cheiro do camarão seja tão agradável, tão bom. Sabe aquele cheiro que dá vontade, como de café, que dá vontade de tomar? É assim que eu quero sentir o cheiro do camarão.
Aquilo que a gente não gosta na vida, o Espírito Santo tem poder de trabalhar na nossa raiz, na nossa história e nos fazer gostar. Peguei e falei isso pro Senhor, que às vezes a gente reza, né? Fala para Deus um monte de coisa, só que a gente esquece. Falei isso para Deus. E aí Deus dá o treinamento. Tudo na vida Deus dá treinamento. Você veio aqui pedir o dom da paciência. Ai, o Senhor vai me dar o dom da paciência agora. Vou ter tanta paciência com meu marido, com meus filhos. Só que como que se treina o dom da paciência? Esperando. Vai ter que ficar numa fila esperando o banco. Vai ter que ficar numa fila esperando um ônibus. Chegou ali, o ônibus acabou de ir. Vai ter que esperar outro. Mas Deus te ouviu e está te atendendo. Está exercitando em você a paciência. É desta forma que a gente cresce na paciência. Então, Deus, Ele dá a cura, Ele escuta, mas Ele exercita em você. Você precisa colaborar com esse processo de cura interior. Fui para Santa Catarina, em Joinville. Cheguei lá, preguei. Aí uma família que me acolhe sempre disse: olha, nós preparamos o melhor restaurante da cidade hoje para você comer. Falei: nossa, eu me senti tão amada por Deus, né? Como que pode Deus preparar o melhor restaurante? Ele falou assim: esse restaurante, irmã, todo mundo vai. Sabe por quê? Pensei que era uma churrascaria, né? Na hora eu falei: meu Deus, que eu amo carne assada, mas deve ser churrasco, né? Ele falou assim: só que é frutos do mar. Tudo que a senhora imaginar de frutos do mar tem. A senhora pode comer à vontade. Eu pensei: Jesus, como que o Senhor atendeu tão rápido esse pedido? E o Senhor nem para me dar um camarão, o Senhor me deu todos os frutos do mar. O Senhor realmente é bom mesmo. Não quer curar ninguém pela metade, é por inteiro. Tá bom, topei o desafio. Cheguei lá, falei: também eu vou comer tudo que tiver diferente nesse restaurante hoje. Tinha camarão frito, tinha estrogonofe de camarão, tinha camarão assado. Gente, eu nunca vi tanto camarão diferente. Pois eu comi tudo que tinha naquele lugar. Tinha uns negócios de perninha que eu sei nem o nome. Comi também. Ai, Jesus, hoje eu como tudo. Comi tudo que vocês possam imaginar. Voltei para casa. Falei para Jesus: agora eu estou curada. Gente, sabe o que aconteceu? Jesus me curou tanto que agora eu só quero comer camarão. Vocês estão entendendo como que Deus é bom? A gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa história. Tudo é possível. Jó disse: antes eu ouvi falar de ti, mas agora, Senhor, eu sei quem és tu. Eu experimentei os valores mais profundos da minha vida. Eu pude ver na minha dor, com as minhas chagas no corpo, quem são os meus amigos de verdade. Só sobrou Deus na vida dele. Todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Até a mulher. A bendita mulher dele ainda falou: você persiste ainda a seguir esse Deus? Olha o que ele fez com você. Talvez na tua vida, no dia a dia, tenha alguém dizendo isso para você. Reza tanto, olha teu filho onde está. Reza tanto, olha só, ganhou a conta do emprego. Persiste ainda a caminhar com esse Deus? Persiste ainda a seguir os mandamentos da lei de Deus? E quando você tem a coragem de dizer como Jó: eu persisto, eu fico com o meu Senhor, e eu não vou arredar o meu pé por nada,
é com Ele que eu quero ficar, é com o Senhor. Mesmo que os meus amigos não querem saber de mim, porque agora eu sou um profeta, porque agora eu sou um homem orante, uma mulher do rosário, porque agora eu gasto tempo com o Senhor, em ficar na companhia dEle. Mesmo que ninguém me queira, o Senhor me quer e me fará firme e me fará santo, e é para isso que eu vim. Santo, eu santificarei a minha descendência. Então, a palavra diz, raiz. Eu já quero ir encerrando. A respeito da filosofia da vida dos meus antepassados, também posso perguntar: como eles conduziram as suas vidas? Você já parou para perguntar isso? Como os meus pais, os meus avós conduziram a vida deles? Que às vezes eu estou amarrado na vida, eu preciso olhar para a minha descendência. Às vezes o problema, a brecha dessa descendência era o ateísmo. Muita gente que não reverenciava o Senhor ressuscitado no sacrário. Como eles conduziram as suas vidas? De que modo conduziram suas crises e conflitos? Como suportar as fases de penúrias, de doenças, de guerras e fugas? A maioria de nós não sabemos como foi a nossa descendência. A maioria de nós ainda não fez uma avaliação. Como foi o meu pai? Quais as atitudes do meu pai? Ah, meu pai bebia muito, por isso que eu bebo. É desculpa. Se teu pai bebia muito e você sabe que teu pai não trazia coisas boas para a tua casa, por que você vai beber? Então está na hora de você tomar uma decisão na tua vida e renunciar à bebedeira. Mas renunciar de que forma? Não colocando latinhas de bebida na tua geladeira, não fazendo um altarzinho para as bebidas. Vai fazer um altar para Nossa Senhora na entrada da tua casa. Em meus antepassados posso descobrir persistência e força, e crer que algo deste poder também existe em mim. Eu faço parte de suas raízes. O que sei sobre a sua história? O que eu sei sobre a história dos meus pais? Por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe maravilhoso. Eu tenho uma família linda. Mas eu sei que a raiz da minha vida de oração vem deles. Meu pai, todo dia, a primeira coisa a fazer na vida é dobrar o joelho dele para rezar. Todo dia. Então, eu preciso saber da onde eu vim, para onde eu vou. O que eu estou fazendo neste mundo? São perguntas que eu tenho que fazer para mim todo dia. Deus me pôs neste mundo porque eu sou muito importante para Deus. Deus me pôs neste mundo para cumprir uma missão. Qual é a tua missão? Ah, irmã, não tem dom para nada. Mentira! É você que não quer trabalhar para o Senhor. Você acha que Deus ia perder tempo de fazer alguém sem dom nenhum, gente? Pelo amor de Deus, esse não é Deus. Descubra, se você não tem dom para pregar, você tem dom para sorrir, e o teu sorriso já é uma cura para muitos. Você tem dom para abraçar, você tem dom para cozinhar, você tem dom para limpar o chão. Isso também é graça de Deus, é ministério. Uma pessoa que está lá na cozinha cozinhando bem, vocês acham que se ela não estiver rezando em cima daquela comida, cura também não vai acontecer na vida de quem come? Tem uma mulher lá no Paraná que ela faz queijo. Ela leva para mim e para o Padruto todo mês. Mas as vaquinhas dela são tudo abençoadas com água benta. Talvez você possa dizer: meu Deus do céu. Mas ela põe sal bento para as vaquinhas comer. Ela pega e diz assim: quando o queijo sai, ela faz o queijo com sal bento. Ela põe um pouquinho do óleo bento
E assim o queijo dela sai. Olha que bonito, né? Você já come um queijo na bênção de Deus. Mas irmã, aprender a abençoar, gente, a tua casa custa nada. Pega uma garrafinha de água benta e joga. Eu lembro que eu cheguei num dia na casa de uma irmã, da mãe de uma irmã nossa da Copiosa Redenção. Ela disse: irmã Zélia, eu preciso que você dê uma bênção no meu galinheiro. Vai abençoar o galinheiro? Abençoa o galinheiro, por que não? Ela disse: veio uma mulher invejosa que minhas galinhas botava. Tinha um monte de frango. E coisa boa é frango caipira. Tem um monte de gente jovem que não gosta. Está perdendo tempo. Porque come esses frangos cheios de hormônio, cheio de coisa que destrói a saúde. Mas eu digo para você, naquela hora eu falei para ela: vamos abençoar então todas as tuas galinhas. Peguei a aguinha benta e fui no galinheiro, já era de noite, jogando água benta, estava tudo dormindo, e eu dizendo: ó Espírito Santo, essas galinhas, vocês fazem favor de voltar muito, porque os ovos, somos nós que vamos comer os ovos, e os ovos são saudáveis, não é para a nossa saúde. Também a tua carninha, a gente vai comer elas. Todas. Então vocês desenvolvam bem. Joguei água benta naquele galinheiro. Pode te chamar de louca, mas os povos de Deus tem que ser um pouco meio louco mesmo, senão não dá certo. Se a gente for muito certinho, a gente não faz essas coisas. Gente, mas que maravilha! No outro dia essas galinhas começaram a botar e não pararam mais. Uma beleza! E começou a produzir de novo. A mesma coisa, uma amiga minha, a parreira de uva não estava dando mais aquelas uvas, era tudo uma uva pequena, e eles vendem as uvas. Vamos abençoar o parreiral de uva. Entrei, abençoei, né? A gente precisa falar: olha, vocês, uva, tem que produzir em nome de Jesus, porque vocês vão ser alimento para nós. E da uva faz o quê? O vinho. E o vinho vai para onde? Para o altar. E o altar transforma o vinho em sangue de Jesus. Olha a importância que vocês têm. Joguei água benta. Gente, no ano seguinte foi as melhores uvas da região, e nunca mais parou de dar uva. Todo final de ano eu vou lá buscar uva, baldes de uva, de tão belas que ficaram as uvas. Às vezes a gente vê uma coisa, a gente não é capaz de pegar uma água benta. Custa pegar uma água benta e jogar ali. O marido está muito irritado, nervoso, pega um balde de água benta, manda ele beber, dá banho nele de água benta. Você vai ver como ele vai ficar calmo. Eu tenho um testemunho muito lindo de um amigo meu. O cabelo dele começou a cair compulsivamente. Ele estava muito preocupado, porque muitos homens perdem mesmo o cabelo, mas ele via que o cabelo dele não era de calvície, era perca, assim, coisa do mal mesmo. A mesma coisa as mulheradas. Está caindo cabelo, vai lavar com água benta. Daqui a pouco vou dar uma medalha milagrosa para vocês depois da missa. Põe na água, bebe a água dessa medalha, lava o cabelo com a água dessa medalha. Menina, o cabelo dele mudou, parou de cair o cabelo dele pela água benta. Vocês acreditam? Feridas que o médico não conseguia curar, água benta. Já é comprovado cientificamente as células, as moléculas da água benta é diferente da água normal, cientificamente. O demônio tem ódio da água benta, mas nós não acreditamos na força da água benta. Água benta cura estresse, nervosismo, mas eu já digo, 2 litros por dia. Quem toma 2 litros de água benta por dia, dizia Padre Rufus, não tem como não ficar calmo, não tem como não dormir bem à noite. A água é a fonte da vida. Então descobrir essas pequenas coisas faz uma diferença. Joga água benta no carro antes de sair. Não vai ter estresse no meio do caminho. Ninguém vai bater em você. Aprenda a ter uma garrafinha de água benta dentro do carro todo dia. Não custa rezar um santo anjo, não custa rezar uma Ave Maria, não custa jogar água benta naquele carro. Quando a gente faz um trabalho assim, a gente não tem nervoso depois.
Diz ainda: para revelar a filosofia de vida de meus antepassados, seria importante contar casos dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Antigamente a gente sentava na sala e o pai começava a contar a historinha da família. Agora, mostrar foto. Agora fica tudo no celular, entra um vírus, destrói todas as fotos e as pessoas não têm mais história de família. Está se perdendo a história de família. Eu não tenho tempo de contar tudo deste livro, mas eu quero que vocês leiam um livro do Anselmo Green, Raízes. Nós precisamos verdadeiramente descobrir que nós temos uma raiz santa. Da onde vem a nossa raiz de santidade? Do batismo. E por causa desta raiz de santidade, toda pessoa tem um núcleo sadio dentro delas. Toda pessoa tem condições suficientes de transcender uma dor, de fazer verdadeiramente florescer, de um momento de muita luta, florescer algo de muito belo. Todos nós temos dentro de nós uma força de decisão. Sou eu que decido. Eu decido rezar um rosário porque eu quero ter paz. Pronto. Eu decidi, eu vou dar conta. Eu decido dar 1 ano de rosário todo dia, como um presente para Nossa Senhora. Eu não... Tem uma pregação minha que eu fiz no dia 12 agora, de outubro, que eu digo um testemunho muito forte de Nossa Senhora, que um rei rezou durante 1 ano inteiro o rosário diariamente. Quando ele terminou aquele ano, Nossa Senhora apareceu para ele com um terço na mão e disse para ele: eu vou te dar um presente, eu vou te dar um terço, porque você me serviu durante 1 ano, agora eu preciso te recompensar. E você vai pegar o terço, vai tocar nos olhos da tua esposa que está cega, e ela vai ser curada. E ele recebeu aquele terço, tocou nos olhos da esposa dele, e ela foi completamente curada. Quem reza 1 ano de rosário não fica sem uma recompensa de Nossa Senhora. Quem reza 1 ano de rosário fica mais tranquilo, mais calmo, porque você dá todas as tuas dificuldades nas mãos daquela que pode resolver. Por isso, se a cruz me visita, se a cruz chega a visitar a minha vida, eu não tenho que me abalar. Eu venço o momento mais difícil rezando, com os meus olhos na Eucaristia, comungando Jesus na Eucaristia, meu alimento por excelência. Não entendo o que o Senhor acabou de fazer na minha vida. Como no domingo passado, assaltantes mataram um amigo meu, um sacerdote, Padre João Paulo, em Rondonópolis, estrangulado. Não consigo compreender com os olhos humanos como pessoas tão má pode fazer isso com um padre tão bom, que reunia uma multidão de pessoas naquela cidade para rezar, para curar. Só que eu não tenho que parar os meus olhos nos assaltantes. Eu tenho que enxergar que este padre já está na glória celestial. E ele vai rezar, com certeza o martírio desse padre vai ser o sangue que derramou para converter esses assaltantes. Eu não posso criar dentro de mim uma raiva, uma revolta, e vou destruir essas pessoas que matou meu filho. Não! Eu vou construir em mim uma história de amor, que Deus está me dando uma chave de ouro, de perdoar e amar. Pronto. Eu não preciso gostar da Dirlene, eu não sou obrigada a gostar da Célia, eu não sou obrigada a gostar do Bruno, porque isso não é bíblico. Mas amar a Dirlene, amar a Célia, amar o Bruno, amar o Rodrigo, é um mandamento da lei de Deus, e eu preciso obedecer e pronto, final. Eu posso gostar de sorvete como posso não gostar. Agora amar o Filho de Deus,
independente do que ele é, da raça, da religião, é um mandamento da lei de Deus. E se eu não obedeço o mandamento da lei de Deus, como diz Deuteronômio capítulo 28, eu atraio para a minha vida toda espécie de maldição. Eu preciso então, é difícil amar aqueles que me perseguem, é difícil, mas diz a palavra com muita sabedoria: abençoai os que vos perseguem e orai por eles. Nossa, eu tenho que orar mesmo. Ele fez tanto mal, o Senhor me pede para orar para ele. Mas eu pregava agora em Sinop, em Mato Grosso, e as meninas me contaram que eu ensinei muito lá o poder da bênção. Fiz uma pregação do valor de uma bênção, e diz que um padre proibindo eles de orar em línguas, de rezar. O padre chegou na paróquia e o padre disse: não quero barulho nenhum. E eles ficaram apavorados. Mas como que esse padre pode nos proibir de rezar? Ficaram bravos. Foi para a sacristia. Uma delas disse assim: não foi isso que a irmã Zélia nos ensinou, a ficar com raiva do padre, mal. Ela nos ensinou a amar o padre. Vamos dizer: este padre é uma bênção. Obrigada, Senhor, esse padre é uma bênção. Não entendo ele, mas ele é uma bênção. E começaram a falar isso na sacristia: esse padre é uma bênção, esse padre é uma bênção. Eu te louvo, Senhor, por esse padre estar na nossa paróquia. Ele é a maior bênção do mundo. E ficaram elas repetindo isso várias vezes. Por quê? Para a gente não xingar fulano, a gente diz: Francine, você é uma bênção. Franciele, né? Você é uma bênção de Deus. Não tem pessoa mais abençoada que você. Ai, você não peca, né? Que você é uma bênção. Bendito seja Deus pelo dia que Deus pôs você na minha vida. Você é uma bênção. De tanto elas falarem isso, ficaram meia hora falando isso na sacristia. O padre ia ficar lá, não sei até que hora. O padre desapareceu. A bênção foi tão grande que aquelas rezaram. Quando elas viram, eu falei: não acredito, não estou acreditando. Olha o poder da bênção. Senhor, esse trânsito é uma bênção. Parou tudo. Uma bênção maior é aquele que buzina para mim, porque eu estou esperando uma pessoa passar na minha frente, está buzinando. Uma bênção, Senhor, lança uma bênção sobre ele. Sempre quando alguém me buzina, quando eu estou esperando alguém passar, fazendo uma obra de caridade, eu lanço uma bênção sobre ele. E falo ainda: quando você chegar no céu, o Senhor vai te mostrar que no dia que você me maltratou, você buzinou para mim, por causa desta bênção você entrou no céu. Que eu não vou perder a tua alma para Deus. A gente tem que aprender o valor daquilo que é a nossa religião. Quando a gente faz a transcendência, a gente vive melhor. Melhor. Então, eu quero que você hoje entenda: sofrer é importante, ter cruz é importante. Não fica questionando no porquê que passei por esta via. Tinha que casar justo com este homem. Faltou rosário, né? Faltou rosário. Mas agora tem como deixar este homem de lado? É até que a morte o separe. Foi você que fez compromisso diante de Deus, não fui eu. Então agora você vai olhar para o teu marido, que vai chegar bêbado em casa todo dia, vai olhar nos olhos dele e falar assim: marido, você é uma benção. Bêbado, fedido, louvado seja o nome do Senhor. Não tem marido melhor do que você. De tanto você lançar uma bênção nele, não fala mal dele para as vizinhas. Não dê autoridade como combustível para o inimigo vencer na tua vida. Mas quando você encontrar a tua vizinha, você vai: eu tenho um marido que é uma bênção, mulher. Você não tem noção, é o melhor marido do mundo. Deus preparou o melhor. De tanto você proclamar a bênção vai acontecer. Eu tenho vários testemunhos de mulheres que libertou os maridos do vício do álcool só proclamando que ele é uma bênção. Só, porque discutir com bêbado não adianta. Eles não dão atenção. E depois você vai falar que ele falou tudo aquilo e falar que é mentira tua ainda. Então, melhor coisa é você não discutir e lançar uma bênção sobre ele. Cuida dele como um tesouro da tua vida.
Faça o bem para Ele, mesmo que você não ganhe o bem, faça. O prazer de amar, de fazer o bem, é maior do que receber. A sensação de prazer interior, quando eu faço algo de bom para o outro, é melhor do que receber. Por isso o Senhor disse: na hora de parar, a maior graça é em dar do que receber. Olha para o teu irmão, veja que irmão mais lindo que você tem do teu lado, veja que irmã mais bonita, e fale para ela: você é a mulher mais linda do mundo. E para de se sentir feio, para de querer ser atriz tal, para de querer ser o autor tal, o músico tal. Seja você e você vai ser feliz. A partir do momento que eu não quero ser da família tal, eu quero a minha família. Foi essa que Deus escolheu para mim. É esta mulher que Deus preparou para a minha vida. Por isso ela é a mulher mais linda do mundo. Ele é o homem mais lindo do mundo. Este é o filho mais lindo do mundo, porque é teu, porque foi Deus que te deu. Pare de invejar a casa do vizinho. Queria ter aquela casa. Não, queira ter a tua, porque às vezes Deus quer te dar uma casa melhor do que aquela. Então, este é o caminho para quem quer caminhar com o Senhor. Ele não tem medo das provações, das tribulações. Ele segue com o olhar fixo em Jesus na adoração. E quando a coisa ficar muito difícil, vá para o sacrário. Se tem uma pessoa que te compreende, que te escuta sem cobrar um centavo, é Jesus. É Jesus no sacrário. Não tem pessoa. Você fica meia hora com Jesus, parece você beber um calmante. Sai calma, serena, outra pessoa. Então pega bem forte na mão dessa irmã, deste irmão. Segure. Segurar na mão também é maravilhoso, né? Segure forte da mão deste irmão, dessa irmã. Nós vamos cantar uma música. E neste momento, Deus, Ele quer resgatar. Ele quer resgatar da nossa vida também uma adoração que ficou esquecida. Dizia um santo: adorar Jesus na Eucaristia é fácil, mas adorar o Cristo na vida do outro é difícil. Parar, contemplar, dar qualidade de tempo, de vida para aquele que está do meu lado, também é um caminho de eternidade. Um amigo meu me visitou esta semana. E depois eu disse para ele, mandei um recadinho assim: 1 minuto na presença de quem a gente ama, dizia Santa Teresinha, vale uma eternidade. Jamais será esquecido. É bom demais estar na presença de quem a gente ama. É bom demais ser visitado por quem a gente ama. É bom demais receber uma ligação por quem a gente verdadeiramente ama. Eu não tenho dúvida no meu coração que existem alguns amigos que valem verdadeiramente um tesouro na nossa vida. Amigos que estão dispostos a carregar a cruz a qualquer minuto do dia e da noite. Amigos que nos colocam de pé quando a gente está caído. Amigos que assumem a nossa cruz quando a gente não tem mais força de carregar. E isso para mim é um grande sinal de um Deus que ama. Como é bom quando a gente está triste, alguém aparece para nos dar um abraço. Como é bom chegar na casa de alguém e ela preparou a comida que a gente gosta, a sobremesa que a gente gosta. Isso é o quê? É gesto de carinho, de amor. Ontem mesmo, uma pessoa aqui do meio de vocês, quem que é o do colchão? Que falou que vai me dar um colchão. Você, eu esqueci o teu nome. João falou assim: você gosta tanto de dormir? Ele trabalha com esse colchão infravermelho, que é maravilhoso, faz massagem, né? Que eu acho que todo mundo tinha que fazer um investimento desse na vida, porque dormir bem é um investimento na saúde.
é acordar bem. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou gastar tanto no colchão, só que gasta tanto com problema na coluna, no médico. A gente não tem noção das coisas. Eu me lembro que quando eu comprei um encosto do meu carro para pôr na Dobrô, eu nunca mais tive problema, dor na coluna, nunca mais, porque eu dirijo muito. Então eu chegava em casa com muita dor na coluna. E a partir do momento que eu comprei, eu ganhei de presente, um grupo de amigos meus, quero te dar um presente de aniversário. Eu falei, já sei, eu quero isso, porque é caro, né? Então já reuni um grupo e me deu. Foi o melhor presente. Nunca mais eu tive problema de coluna. Posso dirigir dos 2.000 quilômetros. Eu chego como se não tivesse cansaço nenhum. É um investimento. Ele disse assim, irmão, eu vou te dar um colchão. Olha que carinho de Deus, né? Isso é carinho demais. Isso é amor de Deus. Como esquecer de gestos tão amorosos de Deus assim? Então, aquilo que Deus faz na nossa vida é grande demais. Deus cuida da gente o tempo inteiro. É a gente que não percebe. Deus está o tempo inteiro olhando para você, cuidando de você, te dando sinais que Ele está no teu caminho, zelando da tua vida. Mas às vezes a gente está tão duro para enxergar, que a gente não é capaz de enxergar os pequenos sinais de Deus na nossa vida. A gente não é capaz de enxergar. A gente fica com aquela coisa que deu errado o dia inteiro e não é capaz de enxergar o sorriso de uma criança te dando uma flor. Não é capaz de enxergar no sorriso daquela criança o sorriso de Jesus por você. Aprender a dar atenção nas pequenas coisas que Deus fala com a gente. Aprender a olhar a parte boa da vida. Um passarinho cantando, uma borboleta voando. Isso tudo é carinho de Deus. E por isso que Jó pôde dizer que nesse tempo que ele parou na dor, no sofrimento, e deu atenção às pequenas coisas, ele descobriu que Deus era muito mais do que ele pensava. Na dor, ele descobriu quem era o Senhor. Não queira fugir da cruz. Não queira ir para lugares que diz que você nunca vai sofrer. Isso não é evangélico. Não queira fugir da tua missão aqui na terra. Às vezes, no sofrimento da tua mãe, você vai ter experiência tão profunda de rezar, de oração, que você vai se aperfeiçoar no teu diálogo com Deus de forma perfeita. Não fuja do teu caminho de missão, porque Ele vai te dar o céu. Mas segura na mão do teu irmão, segura na mão dele e cante junto com ele.